Bom dia, irmãos. Graça e paz por Cristo. Amém? É bom estarmos junto com os irmãos e bom compartilharmos da palavra de Deus, o que Deus colocou no nosso coração e que nós compartilhamos hoje com os irmãos, dando seguimento aos estudos, né? Fiquei bastante feliz quando fui convidado. E para falar de algo, e ao lermos a palavra, ao lermos a Bíblia, a gente vê como algo normal, né? Às vezes nós não damos nem tanta atenção, porque é tão falado, como o Tiago falou há pouco, mas a gente às vezes passa por uns textos assim e fica como se a gente já soubesse de tudo, né? Aprendemos a decorar. Mas, domingo passado, quando eu falei com os homens ali, eu estava falando sobre batismo também. Falei, não vou roubar a mensagem não, viu? Falei sobre a importância de João Batista. João Batista separado por Deus. E eu ainda perguntei aos homens ali, que é um lugar que a gente tem um bate-papo, se qualquer um poderia batizar. Não, qualquer um não. Tiago acabou de ler o texto, João Batista enviado por Deus. E hoje? Hoje a autoridade é a igreja, né? A igreja indica, né? A igreja que tem a autoridade de indicar. Ela foi indicada por Deus. A igreja representa Deus, a igreja tem autoridade hoje. Outra coisa que me chamou a atenção, Jesus foi batizado. Batismo de João era para arrependimento. Arrependimento de quê? Cumprir-se as ordenanças. Jesus era Deus, mas veio como homem. Então, são algumas perguntas que a gente faz ao texto e nos traz bastante ensinamento, né? A gente precisa ficar mastigando. O pastor ensina no PGM que a gente vai cavucando a raiz até você começar a tirar coisas para você, né? Isso é bom para a gente, quando a gente faz pergunta para a gente mesmo, para a gente ter uma explicação. Eu sei que todo mundo já sabia aqui, mas é só um compartilhamento. Mateus 3, de 13 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quero a Deus abençoar a leitura da palavra, e esse é o texto de meditação deste momento, né? Nós temos aqui uma narrativa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse foi o primeiro passo dado por Jesus quando iniciou o seu ministério terreno. Jesus começou o seu ministério terreno aos 30 anos. Aos 30 anos. Lucas 3:23 diz isso, começou o seu ministério aos 30 anos. Mas por que aos 30 anos? Porque era a lei mosaica, né? Então, para um sacerdote começar os trabalhos, ele começava depois dos 30 até os 50 anos. Jesus veio para cumprir. Ele não veio para fazer algo diferente, mas sim para cumprir o que era determinado antes, né? Então, veio para se cumprir. Então, começou aos 30 anos, como se observava no cumprimento da lei. Está lá em Lucas 3:23 e Números 4:3. Com essa passagem, devemos aprender a considerar com reverência a ordenança cristã do batismo. Ordenança essa que o próprio Jesus participou. Não pode ter tido como algo de pouca importância. Irmãos, por que está dizendo isso? Eu peguei algumas partes do livro e a gente fica, às vezes, imaginando as situações que a gente enfrenta no dia a dia. É muito triste quando você vai falar de Deus para alguém, a pessoa está numa situação difícil.
você vai falar de Deus para alguém, e quem aqui nunca deparou com essa situação? Não, irmão, eu já desci as águas já. Eu já sei do que você vai falar para mim. Aí você pergunta para o camarada assim, você já desceu as águas? Quem desceu as águas? Não, já fui batizado já. Mas você sabe o significado do batismo? Por que você foi batizado? Quem te batizou tinha autoridade? Você sabe o que realmente aconteceu na cruz? E o camarada fica de boca aberta olhando para você e não tem nenhuma resposta para te dar. É por isso que eu estou falando que não pode ser levado. Assim, tem uma importância muito grande. Alguns já dizem, eu já frequentei a igreja e também desci as águas, mas não sabe o que é batismo nem o que significa. E se fecha para aprender. E isso, eles vivem iludidos. E o pior, enganando-se a si mesmo. Enganando-se a si mesmo. As pessoas vivem iludidas por quê? Porque eles acreditam que o batismo salvou. O simples fato de descer as águas ali, já está salvo, não precisa fazer mais nada, não precisa ter transformação, não há nada que faça mais. Só aquilo lá já é o suficiente. E eu estou falando isso porque eu trabalho com vários assim, inclusive intitulados pastores. Eu brinquei no PGM um dia desses, brinquei com coisa séria, né? Falando coisa séria. Teve um pastor aí na cidade que a gente às vezes fala de alguém e as pessoas vão lá por quê? Porque aquela igreja ali ou aquele local chama mais atenção do que não se está falando a verdade, né? Fez uma piscina e nessa piscina você pula de um lado, mergulha, sai do outro e sai purificado. Esse é o ensinamento que está se dando para as igrejas. Aí o outro fala, tem o batismo, como se o batismo fosse para salvação, como se o batismo servisse para cura. Não é nada disso. Eles depositam, em vez de depositar a fé, que aquilo lá é uma confirmação da sua fé, eles depositam como se aquilo lá fosse um remédio para curar os seus problemas. E não pasme não, viu? Tem gente que diz que vai participar da ceia porque está precisando de uma cura lá e aquelas... É um ensinamento que está se dando nas igrejas. Hoje em dia, igrejas entre aspas, né? Ensinamentos errados. A falta de instrução faz com que as pessoas creem que são salvas. A falta de ter descido as águas não há transformação devida, não há conversão. Uma vez eu li um livro, Ouros de Tolo. E nesse livro tinha uma frase que me chamava muita atenção. Vai me acompanhar por o resto da vida que Deus me permite viver. Dizia assim que crentes mal instruídos são como pessoas deficientes. Deficientes. A má instrução ela gera pessoas sem conversão, pessoas com problemas, pessoas que acreditam que são convertidas, mas não são. Paulo, quando ele está instruindo a igreja, ele diz assim, pessoas que pensam ser não sendo, enganam-se a si mesmo. E está cheio de pessoas enganadas, imaginando coisas que não aprenderam, né? Ainda, quando eu conversava com os homens domingo, chegou uma hora que depois de tantas especulações, o pastor estava junto, o pastor deu bastante instrução, de tantas especulações, nós tivemos que falar, e eu falei, olha, você tem que dar graças a Deus por participar de uma igreja que está voltada à verdade. Não está voltada à aparência, nem a convidar pessoas para participar de um espetáculo, mas a convidar pessoas para aprender a verdade. Já é um privilégio muito grande você participar disso. Você já tem que dar graças a Deus por isso, de estar aprendendo a verdade. Há pessoas que atribuem à água o batismo valores supersticiosos, assim como atribuem à ceia. Uma vez, o irmão Otílio me ensinou uma coisa, também não esqueci, eu vou compartilhando as coisas que eu vou aprendendo no dia a dia. Uma vez nós estávamos com um debate também na União Masculina e ele falou assim, irmão Flávio, quando você começa abotoando um botão errado da camisa, você não consegue consertar no último botão. Ou você volta no começo, ou você não conserta nunca. Por isso que eu estou dizendo, tudo começa com o ensino. Se essas pessoas não tiveram uma instrução boa, naturalmente eles não vão saber o significado disso, e muito menos respeitar uma ordenança como essa. É isso que faz diferença. Lá onde eu trabalho, eu tenho
exemplos de pessoas que se dizem cristãos, mas fuma, bebe, fala bobagem, dá mau testemunho, apelido nos outros, fala mal das pessoas, cria confusão. Gente, e Cristo fica de lado. Na hora que eu chegar na igreja, nem ficar falando muito, porque é até chato. Mas tem pastores que, às vezes, um camarada que está carente, está precisando de uma oração, o camarada olha para ele e fala, pastor, o senhor é pastor mesmo? E eu fico olhando aquilo lá, para mim aquilo lá é um tapa na cara da pessoa. Você tem que viver isso. O batismo é uma confirmação da sua fé, é um começo de algo que você vai viver a sua vida inteira. Então não é algo que vai te mudar, você já mudou. O batismo é uma confirmação diante, não é isso? Morte e nascimento de uma nova criatura. Então nós não podemos simplesmente levar isso daqui como uma brincadeira ou como algo normal. Não é normal. Nem todos têm esse privilégio. Nós temos o privilégio de aprender a verdade e participarmos da verdade. Então, nós precisamos viver essa verdade. E quando você fala isso, você passa a ser radical, viu? Aí você começa a ser maltratado, as pessoas começam a te ver para o outro lado e tem perseguição do outro lado, mas Deus dá a vitória, né? Por isso, devemos ter cuidado em não desonrar a ordenança do batismo. A admissão de todos os novos membros à igreja visível é um evento que deveria invocar as mais fervorosas orações da parte de todos os crentes. Pois quando estivermos convictos de que o batismo e a graça divina nem sempre estão ligados um ao outro, mas nos sentiremos impulsionados a orar coletivamente em favor daqueles que foram batizados. Já percebeu isso? Já percebeu isso? Quando há um batismo, é uma festa, né? Os hinos são diferentes, a alegria fica no rosto de cada pessoa. Se você parar aqui na frente e olhar o pessoal que está aqui, quando está batizando alguém, você vai ver que transborda a alegria. Principalmente das pessoas que estão realmente de oração e estão vivendo isso. Você começa a perceber na fala da pessoa. E isso se faz necessário que nós oremos por aqueles que estão sendo batizados, para que eles venham a se agregar a nós e também sentir esse prazer. Mas tudo isso através de oração. Há necessidade de que nós oremos pelos novos batizando. Irmãos, tem denominações aqui, eu sei que é até antiético, não vou ficar citando o nome, não. Mas eles batizam por atacado, né? Parece que é por atacado. Se tivesse 100 pessoas ali no dia do batismo, eles fazem assim, ó, tem alguém que quer ser batizado? Aí alguns levantam a mão, lá vem todo mundo para cá, tem uma piscina grande aqui, vai indo um de cada vez. Que valor que isso tem? Não aprendeu nada, do jeito que veio, saiu, simplesmente achando que teve transformação. E não é isso. Nós temos 6 meses, né? Em 6 meses de instrução aqui. Então, ninguém vem aqui na frente aqui falar que foi batizado e não entendeu o que é batismo. Apto para explicar, ele vai estar. Vai ter, sim. Tem testemunho de uma pessoa que tinha, acho que tem 3 faculdades ou mais. Participou com a gente, 6 meses. Quando chegou na última semana, para mim é motivo de alegria isso daí. Na última semana, ele falou assim, olha, eu não quero ser batizado porque eu não estou preparado para isso. É muita responsabilidade. Falei, esse daí entendeu. Esse daí entendeu. Você está entendendo? É valoroso isso. Nós temos que levar a sério isso. No início da criação, observamos aqui no batismo de Cristo, a Trindade reunida. Gênesis 1:26 diz, Pai, Filho e Espírito Santo, dizendo, né? Que é outra curiosidade. Dizendo, passamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu me lembro no início, eu estou rindo aqui, porque essa passagem me chama muita atenção. No início da minha conversão, a gente tinha trabalhos a fazer, e a gente ficava correndo atrás dos pastores para eles darem instrução para a gente. E eu costumo conversar com todo mundo, né? Paulo diz, ouvi de tudo e tenho o que é bom, eu faço isso. E teve pastor que me ensinou assim, ó, porque eu queria fazer um trabalho, e nesse versículo, eu perguntei, Deus conversava com os anjos? Quando ele diz façamos, é plural, né? Deus conversava com os anjos, façamos o homem, no início da minha conversão. Aí, o pastor falou, sim, um exército de anjos.
ajudando Deus a formar o homem, e eu fiquei com aquilo lá e eu anotei aquilo lá, que para mim eu tinha descoberto a pólvora ali, né? Aí fui conversar com o meu pastor, ainda me lembro disso, há uns 20 anos atrás. Fui conversar com o meu pastor cheio de... Eu sei. Aí expliquei para o pastor Ciro que Deus estava conversando com os anjos ali. O pastor Ciro estava jogando bola, que era o que ele mais gostava de fazer. Quando a gente estava aqui, né, à tarde, todo dia tinha um jogo de bola. O pastor Ciro abandonou o futebol, me abraçou e falou: vem cá, que nós precisamos ter um papo ali. Que conversa que é essa? Aí ele foi me instruir que era a Trindade falando. E não Deus falando com anjos nenhum ali, não. Eu nunca me esqueci disso. Mas eu ouvi da boca de pastores o que eu tinha notado. Então, o que esses camaradas estão ensinando aí nas suas igrejas? É muito sério isso, né? Então, nessa passagem de Cristo aqui, só para entendimento, nós vemos a Trindade, que estava lá no Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, aqui novamente no batismo de Cristo, né? Novamente, nessa ocasião, o batismo de Jesus, a Trindade está presente. Deus Filho, tendo manifestado em carne humana, Deus Espírito Santo em forma de uma pomba, e Deus Pai, que falou do céu com voz audível. Os mesmos que disseram: façamos o homem a nossa imagem, essa é a palavra do autor do livro, a nossa imagem e semelhança, parecem dizer: salvemos o homem. Salvemos o homem. Trindade presente novamente, né? Lembremos que nenhuma outra voz do céu jamais se fizera ouvir antes disso, exceto por ocasião da transmissão da lei mosaica no Monte Sinai. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Por meio dessas palavras, ele declara que Jesus é o Salvador, selado e nomeado para isso, desde toda a eternidade, a fim de celebrar a obra da redenção. É aquele que pagaria o preço do resgate pela família condenada de Adão e como cabeça de um povo remido. Romanos 3:26. Romanos 3:26 diz: para a demonstração da sua justiça, nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. Essas palavras nos trazem paz para nós, e alegria, consolo e encorajamento, pois, apesar de continuarmos pecadores em nós mesmos, aos olhos de Deus somos considerados justos. Deus Pai considera todos eles membros de seu Filho amado. Não percebe qualquer mácula e, por causa do seu Filho, fica satisfeito. Segundo Pedro 1:17, diz: porquanto ele recebeu de Deus Pai a honra e a glória, quando da magnífica glória foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem tenho me comprazido. Então Deus tem prazer em nos receber como filho por Cristo, né? E o batismo é a confirmação disso. Então por isso que nós devemos levar o batismo a sério e não darmos mera importância a isso. Amém? Quero que curve suas cabeças, eu quero orar